Então esse é um momento maravilhoso, é o da palavra, e sem perca de tempo, quero falar nessa noite uma palavra que Deus colocou no meu coração a respeito da consciência de justiça versus consciência do pecado. Amém? Somos novas criaturas. Alguém aqui é nova criatura? 2 Coríntios 5,17, pode colocar aí, Pedro. Somos novas criaturas, amém? Nascemos de novo, nascemos de Deus. O primeiro nascimento nosso foi nosso nascimento físico. Nascemos dos nossos pais, mas esse nascimento ele traz consigo uma raiz, que é uma raiz de pecado, amém? Por causa de Adão. O pecado de Adão trouxe essa separação do homem e Deus, e todas as pessoas que vieram depois de Adão trouxeram também essa raiz de pecado, de culpa. E por causa de Adão, a Bíblia diz que pelo pecado de um, todos foram feitos pecadores. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Somente a justificação, a santificação, a salvação através da pessoa de Jesus. Quantos podem dizer amém? Então, através de Cristo, agora nós fomos reconectados. Ele nos aproximou. Semana passada nós aprendemos sobre... Nosso pastor nos ensinou a respeito dessa reconciliação. Amém? Daquilo que Jesus veio fazer conosco, que foi nos reconciliar com Deus, para que a gente possa hoje ouvir a voz de Deus, ter comunhão com Deus e nos aproximar diante de Deus sem nenhum tipo de culpa. Amém? Porque não existe mais culpa. Nós vamos ver nessa noite a respeito disso aí. Vamos aprender sobre essa consciência de justiça que nós devemos carregar, e não consciência de pecado. 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Diga, eu sou nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. Amém? Tudo se fez novo. Então você é um novo homem, você é uma nova mulher. Aquele homem antigo antes de Cristo, depois que você recebeu Jesus, aquele homem foi sepultado com ele nas águas do batismo. Amém? Quando mergulhamos lá no batismo, aquela velha natureza, aquele velho homem foi também sepultado com Cristo. Amém? Sepultado naquelas águas. E quando levantamos daquela água, levantamos agora essa nova criação. Amém? Essa nova criatura. Por isso que não somos mais pecadores. Somos a justiça de Deus. Amém? Podemos pecar, podemos falhar, erramos, porque estamos ainda nesse corpo, que é um corpo que está sujeito a essas coisas. Mas o nosso espírito foi recriado. Amém? Você, quando nasceu de novo, você continuou do mesmo jeito. Se era branco, continua branco. Se você tinha uma certa altura, se tinha cabelos grisalhos, você continua o seu corpo continuou o mesmo, mas o seu espírito se fez novo. Amém? O novo nascimento é o nascimento do nosso espírito. Amém? O nosso espírito que estava apagado, a Bíblia diz que a lâmpada do Senhor... A alma do homem é a lâmpada do Senhor. Aquela alma, aquele espírito que estava apagado, ele veio à luz. Amém? É o novo nascimento, veio luz. Por causa disso, agora nós podemos ter comunhão com Deus. Amém? Deus é espírito. Importa que os seus adoradores, que os seus filhos o adorem em espírito. Então, por causa do Espírito de Deus, agora habitando dentro de nós, nós podemos agora falar, nos conectar com Deus, ouvir a voz de Deus, e não precisamos mais nos esconder como Adão fez. A gente aprendeu a semana passada. Adão, por causa daquela desobediência, por causa do pecado, ele, quando ouviu a voz de Deus, que era algo natural para ele, porque a Bíblia diz que na variação do dia ele descia para falar, para ter comunhão com o homem, para ver como o homem tinha passado o dia. Era um momento ímpar, era um momento que Deus tinha prazer, tinha alegria em se comunicar com a sua criação, saber como eles tinham passado o dia, como eles estavam, o que foi que eles fizeram. Então era um momento maravilhoso. Mas um dia ele decidiu ouvir a voz do engano, a voz da serpente, as mentiras do diabo, e por causa daquela mentira, eles fizeram aquilo que Deus já tinha advertido a eles para eles não fazer, não comer. E por causa daquela desobediência, agora entrou o pecado, e eles tiveram que se afastar de Deus. Eles tiveram agora que aquela comunhão foi cortada. Mas em Cristo na cruz, aquela união, essa união que eles tinham agora foi reatada novamente. Amém? O homem se aproximou de Deus por causa do sangue de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus. Amém? Então, irmãos, queria também ler com vocês em Hebreus capítulo 10, Hebreus 10, do versículo 19 até o 23. A razão por que muitos filhos de Deus não vivem uma vida de vitória e de triunfo é porque, em vez de serem conscientes de sua justiça em Cristo, eles estão se autocondenando.
ele, em vez de trazer essa consciência de Cristo, essa consciência dessa justificação, ele traz a consciência de pecado. Mas se a Bíblia diz que eu sou uma nova criatura, eu não tenho que trazer consciência de pecado, eu tenho que trazer consciência de justiça. Amém? E não preciso andar com aquela mentalidade que eu tinha antes de Cristo. Agora em Cristo, agora eu tenho uma nova mentalidade. A própria mente de Cristo agora passa a ser a minha. Por isso que Deus deixou a sua palavra para que a gente possa andar sobre ela e ver aquilo que a Bíblia diz, que Deus diz a meu respeito. Amém? A Bíblia diz que todas as promessas de Deus, tantas as promessas de Deus, já tem o sim e o amém. Ou seja, que Deus diz está certo e ponto final. Amém? Se Deus diz que você é abençoado, a gente acabou de cantar, louvar, que por todos os lados nós somos abençoados, e somos mesmo, porque a palavra de Deus assim o diz, que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção. Amém? Já repousa sobre nós. Então não tem como não dar certo. Mas por que muitos não vivem essa vida de triunfo, de vitória que Jesus conquistou para nós? Por causa dessa consciência de pecado, porque se limitam, não se vê como Deus lhe vê, porque se você se vê como Deus lhe vê, você vai ver que sua vida vai ser totalmente diferente. Porque quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue de Jesus. Ele vê a aliança que nós temos com o seu Filho. Amém? Com Ele através do seu Filho. Deus, quando nos vê, quando olha para nós, Ele nos vê santo, Ele nos vê filho. Ele não vê um pecador miserável. Ele não vê alguém amaldiçoado. Toda maldição já foi colocada em Cristo lá na cruz. Amém, irmãos? Toda maldição, todo pecado, tudo aquilo que nos atrapalhava, a Bíblia diz que agora, pelo novo e vivo caminho, agora Ele já nos aproximou. Amém? E agora em Cristo nós somos mais do que vencedores. Diga, eu sou mais do que vencedor. Não existe mais condenação para nós. Romanos diz, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diga, eu estou em Cristo Jesus. Então não existe mais condenação. Quem nos condena, quem nos acusa, não é Deus, é o diabo. Essas condenações vêm do diabo. Então nós devemos rejeitar toda e qualquer acusação do diabo e ficar com aquilo que Deus diz, que nós somos amados, nós somos justificados. Amém? Você já é abençoado. Sua casa é abençoada. A Bíblia diz que seus filhos são benditos. Seu casamento é abençoado. É um manancial. Você é uma pessoa curada, sarada, uma pessoa feliz. Você pode viver em paz, porque a paz que excede todo entendimento já guarda o nosso coração. Amém, irmãos? Então, tudo isso é uma consciência. Se você crer certo, você vai viver certo. Se você crer certo, você vai falar certo. Se você crer certo, o crer certo sempre vai nos trazer, vai fazer andar em vitória. O crer errado sempre vai nos colocar para baixo. Por isso que a gente precisamos meditar na palavra de dia e de noite para que a gente seja bem sucedido. Amém? O nosso sucesso, ele depende de quanto daquilo que nós cremos na palavra, sabemos na palavra. Amém? Tem pessoas que não sabem nada da palavra. Por isso que eles ficam aceitando as mentiras do diabo. O pastor falou no domingo passado. O próprio apóstolo Paulo também deixou escrito na palavra que ainda que venha um anjo do céu pregando outro evangelho, além desse que ele tinha pregado, seja anátema, seja maldito. Esse era o problema dos Gálatas. Paulo tinha pregado, tinha ensinado para ele a graça, o amor de Deus, aquilo que Jesus fez por eles, e de repente eles voltaram às velhas práticas, à prática da lei, rejeitaram aquela palavra que era um leite puro, um leite racional, um leite que podia transformar a vida deles, e agora eles estavam trazendo uma mistura. Toda mistura é perigosa, irmãos. Amém? Não se pode caminhar junto à lei e à graça. Amém? Andamos na graça. A graça é a nova aliança no sangue de Jesus. Amém? É essa graça que nós ficamos com ela. É isso que a gente tem aprendido todo domingo a respeito do favor de Deus sobre nós. Aquilo que Jesus fez por nós, não aquilo que nós temos que fazer. Nós não precisamos fazer, nós temos que crer. Crer certo, andar certo e confiar no amor de Deus. Deus tem cuidado de nós, nos mínimos detalhes. Você pode dizer isso, diga, Deus tem cuidado de mim. Diga, Deus me ama. Diga, Deus é meu Pai. E Ele se interessa por nós, irmãos. Cada detalhe de nossa vida, Deus se interessa. Eu gosto muito que o pastor Joseph Prince fala que não pense que Deus é aquele que só pensa... Tudo aquilo que for importante para você é importante para Deus. Seja uma prova, seja uma espinha que está te incomodando. Deus, Ele se interessa. Se está te incomodando, está incomodando Deus também. Deus quer te livrar daquilo. Então, todo impedimento, tudo aquilo que quer
trazer dano à nossa vida, Deus ele quer que a gente tenha uma vida de sucesso em todas as áreas da nossa vida. Amém? No nosso trabalho. Deus quer que a gente tenha um trabalho de sucesso. Se você é um empresário, seja um empresário de sucesso. Amém? Tudo para a glória de Deus. É só reconhecer que Ele é que endireita os nossos caminhos. Que Ele já endireitou em Cristo os nossos caminhos. Já quebrou as trancas de ferro. E já despedaçou os ferrolhos de bronze. Quantos podem dizer amém? Então não existe mais nada que possa impedir. Tudo que impede o nosso caminhar são crenças erradas. São crenças limitantes. Amém? Não é aquilo que Jesus já deixou na palavra. Porque o que Jesus já deixou na palavra é que os filhos de Deus, eles podem viver uma vida de vitória. O apóstolo Paulo, muitas pessoas ficam em Romanos 7, quando Paulo diz, quando eu quero fazer o bem, eu não faço. Ó, miserável homem que eu sou. Então, as pessoas se apoiam naquilo ali para dizer, olha, está vendo que é difícil, está vendo que a gente não pode. Mas você vai ver que é Paulo mostrando o velho homem, o homem natural, ou a força dele que é incapaz de vencer o pecado. Porque no final do capítulo 7 ele diz, graças a Deus, porque em Cristo ele sempre me conduz em triunfo. Amém, irmãos? No final ele dá a resposta para tudo aquilo, todas as limitações de Paulo. Ele diz, olha, graças a Deus, porque eu não sou isso. Eu sou, em Cristo eu sempre tenho vitória. Amém? Em Cristo eu sempre tenho um triunfo. E aqui em Hebreus 10, versículo 19, quantos amam a palavra de Deus? Quantos creem na palavra de Deus? Então, irmãos, devemos rejeitar todo pensamento de derrota. Amém? Todo pensamento de pecado. Porque você não é mais pecador. Você é justiça de Deus. Diga, eu não sou pecador. Pessoas abrem a boca e dizem, eu sou um pecador remido. E não existe isso, irmão. Ou você é pecador ou você é remido. Nós fomos remidos. Fomos remidos pelo sangue de Jesus. Amém? Podemos pecar, podemos errar, se a gente não andar segundo a palavra, se a gente der alguns vacilos. Mas isso não nos faz de nós um pecador. Nós somos a justiça de Deus. Amém? Quanto mais consciente disso, mais a gente vai vencer o pecado. A força do pecado é a lei. A força do pecado é aquilo que impõe. Mas a força do amor de Deus nos dá vitória. Nos dá força para vencer o pecado. Porque qualquer pessoa, se você ficar sempre escutando, não faça, não faça, não faça, não faça, cuidado, 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 olha, cuidado com Deus, você vai ver que as pessoas andam debaixo de uma opressão e com medo de Deus. E tudo, quando acontece algo errado, ele vai dizer, olha, é Deus pesando a mão. E não é Deus, irmãos, amém? Deus não pesa a mão sobre nossas vidas, porque Ele já pesou a mão dele sobre Jesus. Vou repetir, tá? Deus nunca vai pesar a mão dele sobre a nossa vida, porque Ele já pesou a mão dele sobre o Filho dele. Amém? Jesus já foi oprimido em nosso lugar. Ele foi oprimido. Ele foi maltratado em nosso lugar. Amém? O castigo que nos traz a paz caiu sobre Ele. Sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Amém? E Hebreus 10 diz o seguinte, portanto, meus irmãos, tem algum irmão aqui? Diga, está falando comigo? Tendo ousadia, irmãos, Deus manda a gente entrar com ousadia, não manda a gente ter medo de Deus. Pare de ter medo de Deus, pare de ter essa consciência de que Deus é mau. A Bíblia diz que Deus é bom, amém? Toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra nem dúvida de variação. Deus não é bipolar, uma hora bom e outra hora mal. Deus é sempre bom, amém? Sempre Deus é bom. Então toda boa dádiva desce do alto, do Pai das luzes. Tem alguma luz aqui? O Pai das luzes está falando conosco, amém? Então do céu não desce câncer, do céu não desce tragédias, Deus não está querendo matar, quem veio matar, roubar e destruir é o diabo, amém? Jesus veio para trazer vida e vida com abundância, amém, irmãos? Então devemos entrar com ousadia, ter ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O que dá acesso a nós é o sangue, amém? O que nos dá acesso a Deus é o sangue. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Diga, Jesus. Aproximemo-nos com um coração sincero e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de uma má consciência. Tendo o coração purificado de uma má consciência. Eu carrego agora uma boa consciência, amém? E o corpo lavado com água pura. 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, quem prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, foi Deus. E aquilo que Deus disse é. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, Jesus falou.
E Hebreus também diz, nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então não creia que Deus te abandonou, não creia que Deus te deixou, vai te deixar, te desamparar, porque Ele não desampara, amém? Ele é o Pai dos órfãos, das viúvas, dos filhos, do necessitado. Quem precisar, Deus sempre está pronto para acudir, amém? Pronto para socorrer. Então, irmãos, agora, Romanos 8, 1 e 2, estamos falando sobre se livrando desse espírito de condenação, amém? O espírito de condenação, a consciência de culpa, de pecado, versus a consciência de justiça. Devemos carregar, trazer conosco essa consciência de justiça, consciência do amor de Deus, consciência daquilo que nós somos nele, amém? Nunca pense o contrário, pense como Deus pensa ao teu respeito. Eis que eu sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. Tem uma versão que diz pensamento de vos fazer prosperar. Então Deus quer nos prosperar. Amém? Pensamentos de paz. Eu sei os planos que eu tenho ao teu respeito. Então Deus tem planos bons para nós. Amém? Aleluia. Aleluia. Agora, pois, já, diga já. Não é o que ainda vai acontecer. Já aconteceu, irmãos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem alguém aqui em Cristo? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus já te livrou da lei do pecado e da morte. Duas leis, do pecado e da morte e a lei do Espírito de vida. Andamos hoje, caminhamos na lei do Espírito de vida. Amém? Glória a Deus. Lei do Espírito de vida. Então, irmãos, pesquisas mostram que quando as pessoas guardam sentimentos de culpa, de condenação, esses sentimentos, ressentimentos maus, né, com outras pessoas, e todo tipo de culpa, quando a pessoa se vê pequeno, né, até coisas que ele passou na sua infância, quando era criança, quando as pessoas carregam esse tipo de raiz, isso traz doença. Isso impede, são crenças limitantes que impedem as pessoas de prosperar. Então, a pessoa passou por um abuso, passou por algumas coisas, por fome, por muita escassez. Se a pessoa não cuidar desse tipo de raiz, pela palavra, pela confissão da palavra, crendo certo, a pessoa sempre vai ficar travada. E isso vai atrair também muitas doenças. E Deus não quer isso para nós, amém? Por isso que Ele diz, eu vou te dar um novo coração. Eu vou imprimir as minhas leis no teu coração. E a lei de Deus não é a lei, os 10 mandamentos. A lei de Deus é a lei do Espírito de vida. Amém? E essa lei, ela vai limpando. Porque o verdadeiro amor vai lançando fora todo medo. Quanto mais consciência do amor de Deus, mais a gente é lavado e purificado por esse sangue. Dessa má consciência de que nada do que eu faço dá certo, eu não sou amado, eu não prospero em nada, não vou dar certo em nada. Irmão, você já deu certo, porque você está em Cristo. Amém? Sem Cristo, não tem como o homem dar certo. O sucesso do mundo aí é algo muito limitado para o sucesso de Deus. O sucesso de Deus é viver aquele plano que Deus tem para você. Amém? Por isso que precisamos passar mais tempo com Deus para conhecer desse amor e conhecer também aquilo que nós somos nele. E conhecer aquilo que Ele tem para nós. Porque aquilo que o meu olho não viu, aquilo que o meu ouvido ainda não ouviu, nem desceu nem ao meu coração, é o que Deus tem preparado para mim. Porém, Deus quer revelar pelo Espírito. Somente pelo Espírito nós conhecemos quem somos em Deus. Amém? Somente pelo Espírito nós podemos ter os nossos olhos iluminados. É aquilo que Paulo diz, que os olhos estejam iluminados, que eles possam compreender esse amor na largura, na altura, na profundidade. Ser tomado de toda a plenitude de Deus. Deixar essa mente de Cristo realmente trazer essa reconfiguração sobre nós para que a gente pense certo. Ande certo, não tenha medo. Não tenha medo do amanhã, não tenha medo do futuro, porque o Senhor é que é aquele que já foi na nossa frente. Quantos sabem aqui que Deus já passou por 2026? Deus é eterno, irmãos. Deus já passou, Deus já preparou um caminho, um 2026 de vitória. Só a gente crê nisso. Senão nós vamos sempre estar sendo privados de receber aquilo que Deus tem para nós. E Deus não quer nos privar. Deus quer nos abençoar. Amém? Deus quer nos abençoar. Deus quer nos fazer prosperar. Deus quer que a gente viva feliz. Deus quer abençoar o nosso casamento. Deus quer trazer um vinho novo para nossas vidas a cada dia. Vinho novo, irmãos. Realidades novas. Planos novos. Deus quer que a gente confie nele. Deus não quer que a gente tenha medo. Por isso que Hebreus está dizendo, entre com ousadia. Entre com intrepidez. Não tenha medo. Não se afaste. O que fez Adão
Se afastar foi a consciência do medo, de pecado. Mas quando eu tenho a consciência certa, quando eu erro, eu corro para Deus, não corro de Deus. A gente tem que correr para Deus, não correr de Deus. A questão do comer e beber indignamente. André já ensinou isso aqui, o pastor já falou sobre isso. As pessoas, quando erram, eles se acham indignos. Mas o que nos faz digno não é a minha falha, não é a nossa falha. O que faz digno é o sangue de Jesus. Amém? E as pessoas deixam de comer, deixam de ceiar com alegria, em paz, porque eles trazem consigo essa consciência de erro, de pecado, e pensam que estão indignos. Mas, irmãos, o sangue de Jesus nos dignifica. Amém? Na nova aliança, agora, Ele nos fez dignos, Ele nos fez, agora, Ele nos dá a condição de a gente reinar em vida. Colossenses diz que, em Cristo agora, Ele nos fez idôneos, capazes, para receber a herança. Eu vou repetir, tá? Lá em Colossenses, eu acho que é 1:22, precisa colocar não, Pedro, depois vocês procuram aí, mas diz que Ele nos fez digno. Amém? Nos fez pessoas realmente capacitadas para receber a herança. Mas Gálatas também diz que enquanto o herdeiro é menino, de nada difere do servo. Quando a pessoa ainda não tem essa consciência de justiça, ele não herda porque ele tem medo. Tem medo de que, pensa que se prosperar, se Deus abençoar, ele vai se perder, que o dinheiro é a raiz, o amor ao dinheiro, o dinheiro é a raiz de todo mal, mas não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. É aquele que concorre com Deus. Dinheiro é bom. Amém? Diga, dinheiro é bom. Quanto mais dinheiro, mais a gente vai poder ajudar pessoas, fazer o reino prosperar. Então essa consciência errada faz com que as pessoas não vivam essa vida de triunfo que Jesus conquistou para nós. Amém? A Bíblia diz que Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos, Ele se fez maldito para que nós fôssemos benditos. Então houve uma troca lá na cruz. Aquele que não merecia, Ele tomou o nosso lugar, e agora aquilo que eu não merecia, agora Ele me deu. O que Ele não merecia, Ele recebeu. E o que eu não podia, que eu não merecia, Ele nos deu. Veja que grande amor de Deus, como é grande o amor de Deus por nós. Amém, irmãos? Como é que eu posso trazer a consciência de pecado? Como é que eu posso andar com limitação? Como é que eu posso pensar errado? Não tem como pensar errado, irmãos. Temos que pensar certo, que eu já sou bendito, eu já sou abençoado e ponto final. Eu sou curado. Mas mesmo que as dores ainda persistam, declara a palavra, creia que Ele já levou nossas enfermidades, nós somos curados. A nossa realidade é de cura e não de doença. A nossa realidade é de prosperidade, não de miséria, de pobreza, de fraqueza, de medo. Deus não nos deu espírito de medo, irmãos. O medo tem que sair. Traumas têm que sair para dar lugar a essa nova consciência, que é a consciência de Cristo. Por isso que a Bíblia manda a gente nos transformar, a ter essa renovação do nosso entendimento pela palavra de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possamos entender, compreender qual é a boa, diga agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se existe uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é porque Ele quer que a gente viva isso, receba isso. Amém? Que ande com essa consciência de que a bondade de Deus me cerca. Por onde eu for, a bênção dele me acompanha. A gente cantou, irmãos. Isso não é só para a gente cantar, é para a gente viver, porque a Bíblia assim diz, que Ele nos cerca de bondade e de misericórdia. Amém? Ele nos cerca com essa bondade dele. Então as pesquisas estão aí que pessoas são enfermas, pessoas estão doentes, muitas das vezes por causa dessas raízes de medo, pecados que fizeram, coisas que fizeram antes de Cristo, que nem Deus lembra mais, porque a Bíblia diz que Ele já jogou no mar do esquecimento, mas as pessoas ainda não trazem essa consciência de perdão, ainda traz consigo aquela consciência do erro que fez e algo que cometeu há 20 anos atrás. Irmãos, Deus não se lembra. A Bíblia diz que Ele pegou os nossos pecados e jogou no mar do esquecimento. O escrito de dívida que pesava contra nós, Ele já rasgou. Amém? Tudo aquilo que a gente fez no passado, Deus rasgou e cravou na cruz. Diga, está pago. Está pago. Amém? Está consumado. Então, crer correto sempre nos leva a uma vida de vitória. Não é o tentar fazer o certo, é crer certo. Diga, eu não vou tentar fazer o certo. Diga, eu vou crer certo. Porque o crer certo me faz fazer o certo, ter poder, força para vencer o pecado, dizer não a todas as investidas do diabo, todos os pratos, né, tudo aquilo que o diabo oferece. Se a gente tiver essa consciência de justiça, a gente tem força para dizer não.
Mas quanto mais culpa e condenação, consciência de pecado, consciência de fraqueza, mais a gente vai receber, vai aceitar as mentiras dele. Vai receber. Quando ele diz, você não presta, você pecou, você não era para estar na igreja, você não é digno. Irmãos, nenhum de nós era para estar aqui. Porque, humanamente falando, nós não podemos nos justificar. O que nos justifica é o sangue. Nós só somos dignos por causa de Jesus. Não é as nossas boas obras, amém? Não é o que a gente faz, é o que ele fez. Por isso que a gente aproxima pelo novo e vivo caminho que Jesus comprou. O véu foi rasgado pelo poder de Deus. Por isso que a gente entra nesse santuário com ousadia. Amém? E o papel do Espírito Santo é mostrar isso. E onde está o Espírito Santo? Diga, dentro de mim. Toda acusação não é o Espírito, toda acusação que vier sobre a sua vida não é o Espírito Santo te acusando. Porque ele não nos acusa. Ele nos ajuda. Ele é o nosso auxiliador, não o nosso acusador. Quem acusa é o diabo. Vamos ver isso em João capítulo 16, versículo 7 até o 14. João 16, do 7 ao 14. Do 7. Isso é Jesus falando. Quantos creem que Jesus não mente? Amém? Jesus disse assim, mas eu vos digo a verdade. Jesus não mente. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo. Diga o mundo. Diga o Espírito Santo, convence o mundo, convence o pecador, que eles precisam receber Jesus. Amém? O Espírito Santo, ele não condena o homem. O Espírito Santo, Jesus já foi condenado. O Espírito Santo, ele mostra ao homem sem Deus o quanto ele precisa de um Salvador. Amém? Quem já é salvo, o papel do Espírito Santo é outro. É nos convencer da justiça. Amém? E do juízo para o pecador. Do juízo vindouro. Pode passar, Pedro. Do pecado porque não crê em mim. Está falando aqui para pessoas que não nasceram de novo. Da justiça, agora que somos nós, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Isso aí é o diabo. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar, porque eles ainda não tinham o Espírito Santo. Pode passar, Pedro. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Amém, irmãos? Então o Espírito Santo não nos condena. O Espírito Santo, ele nos mostra a justiça, aquilo que Deus fez em Cristo lá na cruz. Então o Espírito Santo, ele é o nosso amigo, consolador, é a mesma coisa de um professor. Amém? Daquele que quer nos ensinar, nos guiar em toda a verdade. Ele não veio para nos atrapalhar, ele veio para nos auxiliar, nos ajudar. Por isso que ele é o consolador, o auxiliador. Essa palavra, o Espírito, né, o consolador, é a palavra paráclitos, do grego paráclitos, que é ajudador, auxiliador, professor, amigo, aquele que foi enviado para estar ao nosso lado, amém? Para nos assistir, pegar em nossas mãos e nos guiar e não nos acusar. Quem nos acusa é o diabo, amém? O Espírito Santo, ele vem convencer o pecador que ele precisa de Deus. Mas aos santos, aqueles que já nasceram de novo, o Espírito Santo, ele vem nos mostrar a justiça. Nos convencer da justiça e não do pecado. Amém? Diga, eu sou a justiça de Deus. Amém? Somos a justiça de Deus. O pastor sempre nos ensina. Confesse, eu sou a justiça de Deus. Quando errar, declare, eu sou a justiça de Deus. Quando tiver com medo, diga, eu sou a justiça de Deus. Porque a consciência de justiça quebra toda a raiz de medo, toda a raiz de atrapalho, de fracasso. Quanto mais consciente da justiça, menos a gente vai andar com medo. Amém, irmãos? Menos a gente vai ficar limitado, travado. Então o papel do Espírito Santo é isso, é nos mostrar o quanto nós somos amados por Deus, o quanto nós fomos justificados. Amém, irmãos? O acusador é o diabo. Vamos ver isso em Apocalipse 12, 10. Ele é chamado de acusador. Apocalipse 12, 10, Pedro. Então ouvi uma grande voz do céu proclamando, agora veio salvação. Agora veio a salvação e o poder. O reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. O mesmo que acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Então o diabo é aquele que acusa o homem. Está todos os dias querendo mostrar ao homem que o homem não é amado, que o homem é pecador, que o homem falhou.
Então ele quer mostrar nossas falhas. Mas o Espírito Santo quer mostrar a nossa justiça. Amém? Quer mostrar o amor de Deus, o cuidado de Deus. Então não dê ouvido à voz do diabo. Não dê ouvido à voz. A Bíblia diz que no mundo há muitas vozes. Mas a única voz que a gente precisa dar ouvido é a voz de Deus. Amém? A voz do Espírito Santo. E ele nunca vai nos acusar. Quando você se sentir acusado, saiba que não é Deus. Quando a acusação vier, você para pensar assim, para pensar e diz assim, isso não é Deus. Porque Deus não me acusa. Amém? Deus me justifica. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não recebemos o espírito da acusação. Recebemos o espírito de adoção. O qual clama, diga, Abba, Pai. Nosso espírito agora, amalgamado, junto, unido com o Espírito de Deus, ele está clamando, Paizinho, Paizinho, Paizinho. E não está clamando, pecador, pecador. O sangue de Jesus, ele nos aproximou com Deus e agora a gente pode chegar para Deus e dizer assim, Paizinho, ó, eu errei, eu pequei, mas você continua me amando. Eu continuo sendo seu filho. Quando a gente erra, irmão, o Espírito Santo não sai. O Espírito Santo não é aquele, como muitos dizem, errou, ele sai, depois entra quando você acerta, ou ele só está feliz quando você acerta, quando você erra, ele está triste. Não, irmão, o Espírito Santo continua o mesmo. Ele está sempre ali de mão dada conosco, sempre pronto para nos socorrer. Amém? Porque esse é o papel dele, nos ajudar. Então, quando eu erro, o meu papel é, o que eu devo fazer é correr para Deus, correr para a mesa da reconciliação, correr para perto da graça de Deus. Receber o abraço do Senhor, receber o consolo de Deus, deixar essa graça de Deus nos fortalecer. Amém? Porque o poder de Deus, ele sempre é liberado em nossas fraquezas. Todos os dias ao amanhecer, graça e bondade está disponível para nós. Todos os dias. Não existe, irmão, um dia que Deus não tem graça e bondade reservado para nós. Eu vou repetir novamente. Todos os dias, quando nós amanhecemos, a graça de Deus está disponível para nós. Não pense que naquele dia Deus tem algo mal preparado para nós. Não. Tem graça. Então acorde de manhã declarando, tem graça de Deus para mim nesse dia, tem favor de Deus para mim nesse dia, tem bondade de Deus para mim. Ele guarda a minha saída, guarda a minha entrada, Ele está comigo, Ele não me deixa, Ele não me abandona, e eu confiarei no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, André leu, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, o Senhor também está em volta do seu povo. Irmão, Deus não está longe. Deus não está longe, Deus está perto. Deus está tão perto que Ele resolveu morar agora dentro de nós. Fazer morada em nós, habitação em nós. Por isso que Deus está perto de nós. Não existe agora mais barreiras, não existe distância. Amém? Fomos aproximados em Deus. Então, quanto mais revelação desse amor, do perdão, menos a gente vai andar com medo. Mas paz e alegria vai vir. Amém? Paz e alegria sempre vem para aquelas pessoas que estão conscientes do amor de Deus. Eu vou repetir. Paz e alegria só desfruta daquele que está consciente do amor de Deus. Consciente de Deus. Paz reina. A paz que excede todo o entendimento, ela guarda o nosso coração. Quando a gente é consciente do amor dele. Da bondade de Deus. Amém, irmão? Você recebe esse amor? Então, receba dessa graça a cada dia. Porque a lei do Espírito de vida já nos libertou da lei do pecado e da morte. 2 Coríntios capítulo 3, vamos ver agora o ministério da morte e da condenação, mas o ministério da graça e do perdão. Amém? 2 Coríntios 3, do 7 ao 11. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, que eram os 10 mandamentos, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Amém, irmãos? Estamos agora no ministério do Espírito, não mais no ministério da lei, da culpa e da condenação. E nesse ministério do Espírito, é o próprio Espírito agora que vai capacitar a gente a andar e viver em triunfo. É o próprio Espírito que vai mostrar cada vez mais o quanto a gente é amado. A lei exigia, havia exigências na lei, mas na graça o próprio Deus agora capacita a gente. A lei exigia que a gente andasse correto, a graça agora nos capacita a andar correto. Não na nossa força, mas na força que Deus supre. Amém? Existe uma força que Deus ele capacita a gente para a gente andar corretamente. Porque se o ministério da condenação foi de glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça.
Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Então existe uma sobreexcelente glória, uma glória maior. Amém? Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito maior glória tem o que é permanente. Amém? Muito maior glória tem aquilo que é permanente, aquilo que não sai, aquilo que não se desvanece, como foi com Moisés. Moisés trouxe, a face dele brilhou, mas foi por pouco tempo. A nossa face brilha sempre. Por isso que nossos olhos, nossos rostos estão iluminados. A nossa face está iluminada por causa da glória de Deus. Você não pode ver, mas você está cercado da glória de Deus. Você está cercado com o brilho de Deus. O brilho do Espírito está sobre nossas vidas. Por isso que é uma glória que não se desvanece. Amém? É uma glória que permanece. Você pode repetir comigo? Diga, eu estou debaixo de uma glória permanente. Amém? Estamos cobertos com essa glória. E é uma glória que não se desvanece, não sai, mas brilha sempre. O caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus quer que a nossa face brilhe, resplandeça sempre. Quem olhar para nós tem que ver o brilho de Cristo, porque nós carregamos esse brilho. Mas é a consciência de que eu tenho essa glória sobre a minha vida que faz com que eu resplandeça. Quanto mais consciente, mais você vai andar em alegria, em paz, você vai brilhar e por causa disso as pessoas vão olhar e vão ver uma pessoa alegre. Mesmo passando por pressões e circunstâncias, você vai estar sempre alegre, resplandecendo Cristo. Amém? A sua face vai brilhar, não como Moisés que estava desvanecendo, mas a cada dia o brilho de Cristo vai estar sobre você. A Bíblia diz, então vereis a diferença do justo e do ímpio. Há uma diferença. Quem olha para nós tem que ver Cristo. Eu creio que não só é comigo, mas eu creio que todos de vocês já passaram por alguma situação que alguém olhou para você e disse assim, você é diferente, você carrega algo diferente, você tem um brilho diferente. E aí é uma porta para você falar que esse brilho, essa diferença que você carrega é Cristo em você. Amém? A Bíblia diz, Cristo em nós, a esperança da glória. Então, quando um cristão anda alegre, anda feliz, anda em paz, tem essa consciência de justiça, quem olha para ele vai ver essa diferença. Mas, irmãos, quanto mais a pessoa anda com essa consciência de pecado, mais ele vai andar cabisbaixo, com medo, não tem ousadia, ele não consegue olhar para cima. Por isso que essa consciência ela vai fazer com que a pessoa olhe sempre para baixo, sempre se diminua. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente viva essa vida de vitória e de triunfo, porque só isso glorifica a Deus. Doença não glorifica a Deus, medo não glorifica a Deus, essa baixa estima, essa consciência de que a pessoa não vale nada. Irmão, você vale muito. Diga, eu valo muito, por causa do sangue. A Bíblia diz que não foi com ouro nem prata que a gente foi comprado, foi com o sangue de Jesus, por isso que nós temos valor. E toda vez que eu não penso dessa forma, eu estou diminuindo a obra da cruz. É a consciência de que eu sou precioso, eu sou amado, eu sou valioso. O sangue de Jesus me cobre e me purificou de todo pecado. É essa consciência que faz com que eu valorize a obra da cruz. Pensar de outra forma é desvalorizar a obra da cruz, diminuir a obra da cruz. Amém? Então, quanto mais eu ando com essa consciência, mais estou valorizando aquilo que Jesus fez por mim. Amém? Que foi um preço muito alto. A Bíblia diz que foi um penoso trabalho. Mas esse penoso trabalho, a Bíblia diz que ele vai olhar e vai ficar satisfeito. Quando é que Deus olha para mim e fica satisfeito? Quando eu creio naquilo que Ele fez por mim. Quando eu ando à luz disso. Quando eu ando de cabeça erguida. Quando eu ando crendo que eu sou mais do que vencedor. Que eu sou muito amado e muito abençoado. Então Deus olha e fica satisfeito. Amém, irmãos? Então, vivemos de fé em fé e não de confissão em confissão. Você já conheceu pessoas que vivem toda hora confessando pecado. Ai, meu Deus, me perdoa. Ai, meu Deus, me perdoa. Irmão, Deus já nos perdoou. Nossos pecados passados, presentes e até os futuros. Não que a gente vai ficar pecando de propósito, mas aquilo que eu fiz no passado, Deus nem se lembra. O pecado de hoje, Deus já me perdoou. E o pecado que eu vou cometer, a Bíblia diz que Deus também me perdoa. Por quê? O perdão de Deus é um perdão eterno, não é um perdão condicional. Mas a consciência desse amor me faz vencer o pecado e não estar pecando. Dizer não
resistir à tentação. Eu só resisto à tentação com essa consciência de que existe o poder de Deus disponível para mim vencer o pecado. Amém, irmãos? Então, quanto mais consciente da justiça, quanto mais consciente do amor de Deus, mais a gente consegue vencer o pecado. Amém? A força do pecado é a lei. Lembre-se disso. Mas Jesus cumpriu a lei por nós. Mas a força para vencer o pecado é a justiça. É o amor de Deus. E é essa glória que repousa sobre nossas vidas. Então não vivemos de confissão em confissão, vivemos de fé em fé. Diga, eu vivo de fé em fé. Diga, o justo viverá pela fé. Não vive de confissão em confissão, mas é de fé em fé. Romanos 1,17. Aleluia. Aleluia. Irmão, Deus é tão bom que até a fé, Deus já nos deu a porção de fé. Deus não queria que a gente ficasse preocupado com nada. Se Deus nos pede para andar em fé, diz que o justo viverá da fé, até a fé Ele nos deu. Diga, eu tenho fé. Romanos 12:3, diga, não pense, a Bíblia diz, não pense cada um de qualquer jeito, pense segundo a medida de fé que Deus já deu, Deus já repartiu para cada um de nós. Diga, Deus já me deu uma medida de fé. Por isso que eu posso andar em fé. Romanos 1,17, Pedro, por favor. Aleluia. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. No Evangelho você conhece a justiça de Deus. E essa justiça te faz andar em fé. Conhecer aquilo que você é em Cristo. E o justo anda por fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos querem agradar a Deus? Andando em fé. Mas que fé é essa? É a fé de Cristo, irmãos. Não é a nossa fé, é a fé de Deus. É a fé que Ele nos deu. Então existem porções de fé que Ele já nos deu para que a gente ande em fé. Amém? E vença o pecado. E vença o medo. E vença as nossas limitações. E ande uma vida de sucesso. Aleluia. Então o pastor falou algo interessante no domingo, eu me lembrei, a respeito daquelas duas árvores. Está lembrado que o pastor falou? Que quando o pastor nos mostrou, lá em Gênesis 2, quando Deus criou o homem, né, o homem e a mulher, os colocou lá no jardim, e ali eles podiam viver livremente, comer de todas as árvores lá do jardim, porém ele colocou limites, que eram aquelas duas árvores lá. Uma que eles podiam comer livremente, que era a árvore da vida, que representava Cristo. Amém? Está lembrado que o pastor nos ensinou? Mas havia uma árvore lá que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles não podiam comer, que era um tipo da lei. Um tipo de que, se eles desobedecessem e comessem, os olhos deles seriam abertos. Eles iriam ver, não mais a glória de Deus, não, porque Adão e Eva, eles estavam cobertos com essa glória. Essa glória sobreexcelente que está sobre a nossa vida, hoje, em Cristo, estava sobre eles também. Mas na hora que eles desobedeceram e comeram aquele fruto, os olhos deles foram abertos. E a glória se desvaneceu. Por isso que eles tiveram que sair, ser expulsos do jardim, para que eles não pudessem mais comer da árvore da vida. Porque como um pecador, sem nascer de novo, se eles comessem da árvore da vida, eles iriam morrer. Então, Deus, ele achou por bem tirar o homem daquele lugar. Porque ele agora estava proibido de comer da árvore da vida. Então, essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é uma figura da lei. E a árvore da vida é a figura de Cristo. É uma figura de que hoje nós podemos nos alimentar de Cristo. Amém? Se alimentar de Cristo a cada dia, lendo a palavra, adorando a Ele, ceando. Então, Jesus falou que quem de mim se alimenta, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, viverá. Então, quanto mais eu me alimento de Cristo, mais vida eu tenho, mais alegria eu tenho, mais paz eu tenho. Quanto mais eu me alimento do pecado, dessa consciência má, mais eu definho, mais eu passo a ter esse sentimento de condenação, de autopunição. Isso não é legal, irmãos. Então, essa árvore da vida, ela está disponível para nós, para a gente se alimentar todos os dias. Amém? Nos alimentarmos de Cristo, comer da carne do Filho de Deus. Amém, irmãos? Então, eu até coloquei aqui na conclusão, vai estar no esboço, que diz assim, nós vamos encerrar com isso, amém? Meu irmão em Cristo, diga, está falando comigo. Pare de se punir e se condenar. Jesus já foi punido por seus pecados. Creia nisso e deixe o sangue de Jesus te purificar. É hora de mudança de mentalidade. É hora de metanoia. Quantos podem dizer? Amém?
Salmo 103, do 1 ao 5, a gente vai encerrar com isso. Então é hora de metanoia. É hora de trazer essa consciência, de lavar a nossa mente com a palavra, de tomar banho com a palavra, para que a cada dia eu possa me levantar em fé e dizer assim: eu sou mais do que vencedor. Eu sou a justiça de Deus. E eu vou vencer esse pecado. Eu sou maior do que esse pecado, eu sou maior do que o erro, eu sou maior do que essa tentação. E aí essa graça, irmãos, essa glória que estamos cobertos, ela nos vai dar força. A graça é o favor de Deus. A graça é o poder de Deus se manifestando em nossas fraquezas para que a gente vença. Amém? Salmista, você vê como é as coisas. O salmista na antiga aliança já tinha essa revelação de que Deus era aquele que perdoava. Deus é aquele que nos cobria, que nos favorecia. E ele diz assim, ele convida a alma dele a cantar, a adorar, a trazer essa consciência a ele. Ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga. Bendizer é falar bem. Bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Por quê? Porque é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Diga: Deus perdoa toda a minha iniquidade. É Ele que sara todas as minhas enfermidades. É Ele que da cova redime a tua vida e te coroa de graça. Diga: eu estou coroado de graça e de misericórdia, irmãos. Declara isso. E é Ele que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Quantos podem dizer amém? Nossa vida é renovada todos os dias, quando eu tenho essa consciência. Não traga consciência de velhice. Eu sou velho, estou ficando velho. Depois dos 40, tudo é doença, tudo é dor. Não, irmãos, traga consciência de que o Senhor renova as minhas forças. A cada dia eu estou mais jovem, a cada dia eu estou mais forte, a cada dia eu estou mais vigoroso, cada dia eu estou mais feliz, em paz. Para de dizer que está velho, que está velho, que está velho. É a consciência, esse tipo de consciência que traz doença, atrai doença. Quando a pessoa está velho, tudo aparece. Não, irmãos, você não precisa estar declarando isso. Você precisa declarar que o Senhor renova as suas forças como uma águia. Que você sobe e não se cansa, corre e não se fadiga. Amém? É essa consciência de que a força de Deus é a nossa força. Eu vou envelhecer, não vou envelhecer doente, não vou envelhecer tomando remédio, com artrite, artrose, com essas coisas. Não, irmãos. O meu corpo, a cada dia, está sendo renovado. E eu posso declarar isso, só posso declarar isso quando eu tenho essa consciência de justiça, essa consciência do amor de Deus. Amém? Fica de pé. Você recebe essa palavra? Você recebe que você é justo, que você é amado, que todos os seus pecados já foram jogados no mar de esquecimento? Você recebe essa mente, esse entendimento que você é amado, que você é abençoado, que o Senhor a cada dia Ele quer, que Ele só quer o seu bem, que Deus em Cristo Ele não quer te condenar, Deus em Cristo Ele quer te favorecer. Então receba do favor de Deus, irmão. Feche os olhos. Quero orar por você, quero orar por nós, agora nesse momento, para que essa mente, essa consciência esteja sobre nós a cada dia. Estou consciente de quanto eu sou amado. Eu tenho a consciência de quanto o Senhor me favorece. Que existe favor para mim. Que não existe condenação para mim. Porque eu estou em Cristo. Amém? Vamos orar? Você recebe essa oração? Você recebe essa mente, esse conhecimento, esse entendimento de que você é amado, você é a justiça, que não existe mais nenhuma raiz de culpa, de condenação, não deve existir sobre a sua vida, porque Ele já jogou no mar do esquecimento. Pai, obrigado pela Tua palavra é verdade, nós cremos nisso, cremos que somos a justiça, a Tua justiça, cremos naquilo que o sangue de Jesus fez por nós, nos lavando e nos purificando e nos dando uma nova vida, e é essa consciência que nós vamos andar, consciência de filhos, de mais do que vencedores, de pessoas altamente favorecidas, altamente perdoadas. Obrigado, Pai, pelo Teu cuidado em nossas vidas a cada dia. Obrigado por Tua glória que está sobre nós. Obrigado pelo Teu Espírito que nos conduz em vitória e triunfo. Obrigado por Tua bondade. Certamente bondade, fidelidade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Amém?